Não existe cristão sem alegria. Quem fez essa afirmação foi o Papa Francisco no dia 26 de maio de 2016. E eu escolhi ela para poder abrir o nosso primeiro programa, porque ela define o nosso convidado, que é natural de Londrina, tem 39 anos, é casadíssimo com a querida Gisele, formado em marketing e publicidade, é gerente administrativo, na igreja é leitor e acólito instituído e é dono de uma alegria que é impossível ficar perto dele e não se alegrar. O nosso entrevistado de hoje no Papo de Fé é o Everton Queiroz. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Padre. Alegria toda nossa de estar aqui com uma apresentação dessa ainda. Ficamos extremamente lisonjeados. Muito obrigado. Eu que agradeço. Everton, quando falamos de fé, eu já quero perguntar para você lá do início. Qual a tua primeira lembrança de uma experiência de fé? Padre, é até interessante essa pergunta, porque eu vim de uma caminhada não católica. Eu fiz a catequese, mas a família não era muito próxima da igreja. Então, a minha primeira experiência foi uma experiência de oração através da renovação carismática católica. E foi, inclusive, no mesmo dia que faleceu aquele grupo Mamonas Assassinas, né, salvo engano, dia 3 de março de 1995, na cidade de Faxinal, na nossa diocese. E a partir dali foi uma reviravolta na minha vida. Realmente tive aquela experiência de Paulo, né, de ter o primeiro olhar de Cristo e ter sido encantado, me deixei encantar, como diz o profeta, né? E a partir dali a gente começou essa experiência de fé. Na época, e um grande sinal que Deus nos deu, foi um câncer que meu pai tinha e que daí nós conseguimos, através da oração, através da fé, a cura desse câncer, né? E a partir daí nos sentimos gratos a Deus e nos colocando à disposição dele sempre. Mas um pouco mais, vamos voltar um pouquinho mais. Na infância, você não tem nenhuma recordação de uma pessoa, uma figura que te lembrava as coisas de Deus, que te lembrava o sagrado? Ah, sim. Minha irmã Sandra e minha mãe sempre nos orientando nos caminhos da fé, no sentido de uma oração singela, ou ensinando o Santo Anjo, ensinando as orações, né, do Rosário, nos ensinava também a sermos gratos. E então, assim, essas experiências de fé vieram mesmo dentro de casa. E eu sempre admirei muito a minha madrinha de batismo, que ela também sempre foi uma mulher de muita fé, né? A tia Judite ainda vive com a graça de Deus e ela também sempre estava nas missas, sempre rezando e agora sim, se o senhor me perguntar da infância também, um outro momento que eu tenho de muita recordação são as novenas de Natal, que nós aguardávamos o ano inteiro para poder estarmos ali participando com uma prece, participando com uma oração, né, um momento de partilha com os vizinhos. Na época, Arapongas era uma cidade relativamente pequena, onde todos nós nos conhecíamos, então era muito gratificante poder participar desses momentos de fé, desses momentos de oração. Deste intervalo, da infância ali até essa experiência de oração, a fé fazia falta, fazia algum sentido, norteava alguma coisa, não norteava? Como era isto? Essa pergunta também é interessante, padre. O senhor já estamos começando bem esse programa, né? Ela me chama muita atenção porque eu acredito que uma frase, se eu tivesse que colocar uma frase da minha vida, seria de Jeremias 1, que diz que desde o ventre da minha mãe Deus já tinha me escolhido, já tinha colocado o meu nome, já tinha traçado, né, a minha vida. Porque eu sempre senti muito forte a mão de Deus todo o decorrer da minha vida. Então, assim, tanto é que é interessante, porque mesmo não sendo de uma família ativa, e aí eu vou confessar para o senhor, como padre, espero que não saia daqui, o desejo sempre de ter sido coroinha, né? Porque eu ia à missa por causa da catequese, acabava indo à missa e via
o serviço dos coroinhas na igreja e acabava nos chamando a atenção de uma maneira ou de outra, o coralzinho. Então, eu sempre fui chamado a estar participando da vida na igreja. Infelizmente não consegui na infância, mas hoje me realizo tanto daquela época até nos dias de hoje também. Olhando um pouquinho agora, Everton, para as figuras da hierarquia da igreja, alguma foi assim uma presença forte na tua vida que fez também assim esta experiência de Deus ser mais clara, teve uma manifestação maior? Padre, sim. Me lembro com muito carinho do finado Padre Carlos, que foi pároco no Santuário Nossa Senhora Aparecida em Arapongas. Ele, uma pessoa que algumas pessoas não conseguiam entender direito pela questão do sotaque alemão, puxado, e ele bem rígido, né? E eu acabei, assim, tendo uma experiência com ele muito forte. Foi ele, inclusive, que me levou a conhecer um seminário, foi o seminário em Curitiba, que era de filosofia e teologia. Depois, na sequência, o Padre Navarro também teve uma forte marca na minha vida, nos meus momentos de crise na fé. O Padre Francisco, que até hoje ele tem uma frase que me chama muito a atenção, que me ajudou muito, porque quando a gente começa, a gente não tem um certo conhecimento da palavra de Deus, e nós começamos a entender um pouquinho mais, acaba mexendo com as nossas estruturas, né? E uma vez eu cheguei desesperado para ele e disse assim: Padre, pelo amor de Deus, parece que quanto mais nós conhecemos a palavra, mais pecador nós nos tornamos, né? Daí ele fez a analogia com um quarto escuro, né? E diz assim: quando o quarto está escuro, nós não conseguimos ver qual que é a bagunça. A partir do momento que começa a entrar frestas de luz, que começam a iluminar, opa, aquela mesinha está fora do lugar, opa, aqui a cama desarrumada, né? O criado mudo, empoeirado. Então a gente começa a ver aonde que estão os erros. E essa luz na nossa vida é Jesus. Então a partir do momento que nós conhecemos, passamos a conhecer a Jesus, então nós começamos a nos conhecer melhor e ver quais são os nossos erros. Então o Padre Francisco teve uma grande importância na minha vida também. E recentemente, né, há uns 7 anos, eu tive a grata satisfação de poder acompanhar Dom Celso, e aí foi uma experiência ímpar, né, porque é um pai, um diretor espiritual, um amigo, né, uma pessoa que se deixava amar e nos amava com uma grandiosidade tremenda. E alguns mistérios de Deus que nós temos dificuldade de entender, de talvez colocar em prática, né, Padre? Porque entender a gente só vai entender a partir do momento que nós colocamos em prática. Mas essa dificuldade com o Dom Celso, eu via sendo colocado em prática com uma facilidade muito grande. O perdão, né, que a gente... A misericórdia de Deus, meu Deus, entender a misericórdia de Deus é só experimentando mesmo, né? Então, e que a misericórdia de Deus não é igual à nossa misericórdia, né? Porque nós perdoamos gradativamente, com limites, e a misericórdia de Deus quebra todas as barreiras, né? Então, fazer essa experiência da misericórdia de Deus foi muito grande, muito bonita, e Dom Celso me ajudou a caminhar também por momentos de muita dificuldade, crises, e comemoramos muitas alegrias juntos também. A fé também experimenta essas realidades, né? A fé também experimenta essas realidades. Então dá para perceber, né, Everton, que a fé é fundamental. Exatamente. Claro que teríamos muitas outras coisas para poder falar, né? Mas para fechar um pouquinho o nosso quadro, eu quero te propor, né, que você responda umas perguntas rapidinhas com a primeira coisa que vier na cabeça. Meu Deus. Tá bem? Vamos lá? Rapidinho, um santo de devoção. Santo Antônio. Um papa que você admira, que gostaria de conhecer ou ter conhecido? Os 3 últimos, Padre, pode ser. 2 é possível, né? Temos um emérito e um que governa, né? Mas que bom, grandes homens de Deus. Né? Uma frase bíblica que te inspira?
Deus é caridade, quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. É uma frase de São Vicente Pallotti, que também me acompanhou desde a minha infância. Fé para você é? Acreditar naquilo que nós não conseguimos ver, mas conseguimos também experimentar. Que bom, muito obrigado pela tua experiência, por você ter partilhado conosco essa tua experiência de fé e ter aqui conosco tido o Papo de Fé. E eu quero pedir a você então, que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o joinha, acione o sininho para que a gente vá notificando você todo vídeo que sair no canal. Se você se inscrever, se você apertar o joinha, mas não acionar o sininho, você não vai saber quando tem vídeo novo, Então nós queremos pedir para você, se inscreva, compartilhe, dá o joinha e acione o sininho para que o nosso canal possa cada vez mais continuar levando experiências bonitas de fé como essa até você que nos acompanha aqui no canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube. Deus te abençoe e até o próximo Papo de Fé.